Eu acredito que hoje vocês possam compreender por que eu resisto tanto a falar algumas informações ou a revelar alguns segredos. Não quero fazer sensacionalismo. Eu espero neste vídeo me explicar da maneira mais clara possível. Em um vídeo recente, eu disse que aquele vídeo tinha sido um dos mais importantes que eu tinha feito até então. Mas com certeza, este aqui, para mim, é muito mais importante. Eu acredito até que seja mais importante do que se eu revelasse o nome do cantor. Eu guardo essa informação desde 2019. Escrevi de maneira muito subjetiva, muito entre linhas, em uma poesia. Claro, acho que ninguém pescou a ideia que eu tinha jogado ali. Eu esperei que eu pudesse encontrar em mim não só coragem. Coragem eu acredito que eu tenha. Senão eu não iria me expor tanto em tantas coisas, podendo até mesmo me prejudicar. Mas eu gostaria de ter a produção. Eu gostaria de ter as condições necessárias para fazer um vídeo muito, mas muito especial por aquilo que ele traz, por aquilo que ele revela e em respeito e homenagem a quem me contou isso. Que é uma figura que eu admiro demais. Não posso nem falar muito porque eu me emociono rapidamente. No entanto, o universo começou a me dizer algumas coisas que eu precisava falar. E de várias maneiras essa mensagem chegou a mim. Até que enfim eu tomei a decisão. Estou fazendo esse vídeo com muito amor e carinho. Não tem a produção que eu gostaria de fornecer a este conteúdo, mas tem toda a minha sinceridade de alma. A minha dedicação, o meu carinho, a minha admiração. E o aprendizado que eu tive com isso. Observo que muitos dos textos espíritas e muitas das mensagens espíritas que são passadas através da psicografia, da psicofonia, enfim, através dos atendimentos fraternos em várias casas espíritas, eu observo que a mensagem é sempre muito mais importante do que os nomes que estão por trás dessa mensagem. No entanto, o que eu tenho para contar não é só a mensagem em si, e sim os nomes que fizeram essa mensagem acontecer. Porque essa é a minha missão. Dentre muitas tarefas que a espiritualidade me passou, me responsabilizou, a mais crucial de todas, a mais importante de todas, é falar de vidas passadas. Eu comecei pela minha, ainda não completamente revelada, mas comecei por mim, porque eu nasci com essa missão e com esse dom, se que é a palavra que podemos usar, mas com essa sensibilidade de poder ver a vida passada de outras pessoas. Eu não tenho um botão de play e stop. Eu não sei quando isso vai ser revelado. Simplesmente acontece. Às vezes eu estou andando na rua e eu vejo coisas que eu não sei nem de quem que eu estou vendo direito. Às vezes eu estou num supermercado, numa loja, em espaços públicos em geral, e acabo vendo cenas aleatórias de alguma vida presente ali. Encarnada e até mesmo desencarnada, como já aconteceu. E além daquilo que acaba sendo revelado para mim, quando eu estou acordada, muitas coisas também me são reveladas quando o meu corpo físico dorme. Essa revelação me foi dada na colônia Santa Marta, no ano de 2019. Depois dessa longa introdução, eu dou as minhas boas-vindas. Olá, gente linda! Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Como eu disse agora há pouco, acho que esse é o vídeo mais importante que eu já fiz e talvez o mais importante que eu venha a fazer, inclusive. Pelo menos eu penso isso no dia de hoje. O que será dito aqui é muito sagrado. Eu amadureci muito, eu pensei bastante para poder chegar e gravar esse vídeo. Até porque, né, missão dada é missão cumprida. Quero agradecer desde já a sua companhia, a sua confiança. Pedir que você me acompanhe até o final, você sabe o ritual aqui do canal. E, sobretudo, agradecer a espiritualidade por ter me passado isso. Eu também sei que não sou a única que recebi. Eu sei que outras pessoas, se já não receberam, estão por receber. E que ao longo dos anos, como eu falei naquele vídeo que eu também deduzi ser muito importante até então, mesmo porque a espiritualidade poderá fazer as suas revelações em várias épocas e para vários médiuns diferentes. Eu preciso comentar que recentemente uma inscrita aqui do canal fez um comentário num vídeo meu em que ela havia suspeitado do que eu vou dizer hoje. Mas ressalvo, essa revelação foi passada para mim antes da pandemia, em 2019. E até então, eu venho amadurecendo, pensando e refletindo, tentando encontrar a hora certa de falar. Muitas vezes, querendo que eu não seja prejudicada por isso, porque acho que estou mexendo com coisas muito sérias. E prejudicada não no sentido aqui do YouTube ou da espiritualidade, mas porque isso foi uma missão passada por eles. Mas prejudicada por conta do preconceito que as pessoas podem ter no meu ramo,
para quem se expõe dessa maneira. No entanto, eu pensei, se a espiritualidade me confiou esse segredo, essa informação, quem sou eu para dizer que não? Hoje nós vamos falar de Chico Xavier, de Allan Kardec e de Pedro, o Simão. Vamos lá? Sempre foi muito teatro. Agora é muito cinema. Arte em cena. Matrículas abertas. Mais informações através do WhatsApp 47 99958 0770. Eu preciso renovar meu contrato. A primeira vez que eu fui para a colônia Santa Marta foi no ano de 2001. Na época, sequer, eu tinha conhecimento do nome dessa colônia. Eu fui levada pelo Filipe, o nosso mentor e médico espiritual, para assistir uma palestra. E adivinhe quem foi que eu conheci naquela palestra? O próprio Chico Xavier. Eu não esqueço dessa cena. Me recordo de ter visto um homem muito alto, com uma expressão mais jovial, de cabelos escuros e usava óculos. E naquele momento eu soube que se tratava de Chico Xavier. E Chico Xavier, nessa época, ainda estava na Terra, ainda estava encarnado. Logo depois de uma reunião espírita, obviamente que eu fui perguntar para o Filipe para tirar as minhas dúvidas, mas espera aí, eu estava mesmo na colônia? Eu fui realmente assistir a palestra? Era o Chico Xavier quem eu vi? Tipo, eu já sabia todas as respostas, mas eu precisava da confirmação da entidade. E a entidade, o Filipe no caso, prontamente me confirmou tudo. Nessa mesma sessão foi perguntado por uma outra pessoa que estava ali, algo que estava em murmúrio nos movimentos espíritas. E a pergunta era, Chico Xavier seria então a reencarnação de Allan Kardec? Bom, Filipe naquele momento disse que sim. Quando ele falou aquilo, a mim veio uma força de obviedade. Tipo, óbvio, como é que vocês não enxergam que ele é a reencarnação de Allan Kardec? Só que esse assunto, para mim, não era um assunto de importância naquele momento. Não me causava grande curiosidade. Eu estava muito mais preocupada com a minha vida, como eu iria sobreviver ao caos que eu estava passando. E meu pensamento era completamente focado no rumo que a minha carreira iria tomar. O que eu iria fazer da minha vida, em resumo. Até então, eu nunca tinha comentado sobre isso no canal. Eu havia comentado que já tinha ido para a colônia nessa época, mas eu não havia comentado, se não me falha a memória, publicamente, de que tinha visto Chico Xavier naquela ocasião. Comentei apenas para os mais íntimos. Desde então, o assunto Chico Xavier não era um assunto que me causasse curiosidade, como outros tantos que eu trago aqui para o canal. Pessoas que eu gostaria de ver suas vidas passadas, eu gostaria de conhecer, figuras históricas, figuras icônicas, que me chamam a atenção e eu gostaria de saber o histórico daquele espírito com a finalidade do estudo mesmo. Eu acho que é onde a teoria se aplica com mais força, quando você consegue meio que caminhar junto com aquela figura, com aquela pessoa, desde o princípio, desde quando ela está por aí, para saber quais foram as escolhas dela, como que ela progrediu, se ela regrediu, enfim. A minha cabeça, ela é assim. Eu tenho essa curiosidade. Mas Chico nunca foi instrumento de curiosidade. Nunca foi uma figura que eu tivesse curiosidade. Para mim, ele era Allan Kardec e ponto final. Mas acontece que em 2019, simplesmente, do nada, algumas revelações me foram passadas. E eu vou explicar isso para vocês da maneira como eu processei. Eu não sei precisar ao certo se essas minhas curiosidades e esse paralelo que eu fiz com essas três figuras, elas eram por conta dessa revelação que me foi passada na colônia Santa Marta e que não foi nesse ano de 2001, tá gente? Foi no ano de 2019, bastante tempo depois. Ou se essas curiosidades vieram antes ou depois dessa revelação. Enfim, fazendo uma análise minuciosa dentro do meu pouquíssimo conhecimento, e ressaltando o que falo constantemente nos meus vídeos. Eu não sou nenhuma autoridade do Espiritismo. Em verdade, vos digo, não existem autoridades no Espiritismo, a não ser o próprio Deus e aqueles que obedecem às suas resoluções. Os espíritos superiores, os espíritos de luz. A Terra tem muito a aprender na caminhada espírita. Muito a ser revelado ainda, muito a ser decodificado, inclusive, aprimorado, refletido,
repensado. Temos muita teoria e ainda temos pouca prática. E eu não estou aqui esperando credibilidade de ninguém. Agradeço aquelas que vierem de coração. Eu estou aqui para cumprir com a minha tarefa. Apenas isso. Não me importa quem crê, se não crê. É a sua sensibilidade que vai dizer. A sua sensibilidade é o seu guia na Terra. A sua intuição. Você lá no seu íntimo, no íntimo do seu espírito, se algo tocar e parecer lógico, parecer que faz sentido, passe a crer. Ou faça o que eu sempre aconselho a todo mundo. Peça a Deus que te mostre o que é verdade e o que não é. Eu tô aqui para cumprir a minha missão, porque eu sou guerreira. Eu já fui muito criticada pelos espíritas por simplesmente fazer live de mesa branca. Mas vejam só como é a vida. Tivemos uma pandemia, as casas espíritas foram fechadas, todas as casas religiosas obrigatoriamente foram fechadas. E muitos precisaram fazer as suas atividades, as suas sessões online. Quem vai criticar quem agora? Primeira linha de pensamento que eu vou passar para vocês. Vamos falar de Pedro, aquele que guarda os portões dos céus. No filme Allan Kardec, dirigido por Wagner de Assis e inspirado nesta obra aqui, Kardec, a biografia de Marcel Souto Maior, acredito que foi a primeira reunião, se eu não estou enganada no filme, em que Kardec vai participar daquelas mesas falantes, mesas giratórias. O espírito que se manifesta diz o seguinte para ele: salve, caro pontífice, salve 3 vezes. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não sei se eu estou sabendo pronunciar corretamente o nome. Guarde o número 3. Eu tive o cuidado na live em que eu fiz com o diretor Wagner de Assis, para quem acompanha o canal, tá aqui numa playlist chamada Super Lives. Eu tive o cuidado de perguntar para o Wagner se realmente essa referência de salve 3 vezes, essa saudação no número 3, foi obra real do que aconteceu na época, ou se porventura tivesse sido algo acrescentado pelo roteirista, enfim, dentro da ficção. E o Wagner me garantiu, tá aí que vocês podem observar, que aquilo aconteceu de fato. A saudação em 3 vezes. Na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, há algum tempo, mais ou menos aí desde 2019, na verdade um pouco antes, algo vem me chamando a atenção. O nome dos espíritos que assinam alguns textos. Lembrando que o Evangelho, ele é feito a partir das falas de Cristo, de suas passagens. Ele traz uma elucidação explicativa sob a luz do Espiritismo e depois ele tem a instrução dos Espíritos. Nessas páginas de instruções dos Espíritos, nós temos diversos nomes franceses que assinam. Temos Santo Agostinho, que assina algum texto também, alguns textos. Nós temos alguns textos que são assinados por um espírito protetor, o Espírito da Verdade. Temos alguns textos assinados pelo apóstolo Paulo e também pelo apóstolo João, o evangelista. Inclusive, o Evangelho de João é o evangelho que eu mais tenho apreço, que eu mais tenho carinho. É o que mais me toca em meu coração. Mas em nenhum texto do Evangelho segundo o Espiritismo temos a assinatura de Pedro Simão. Essa linha de pensamento, esses argumentos, essa explicação que eu trago para vocês é para poder trazer à tona um pouco de como o meu pensamento foi feito. O meio espírita considera Allan Kardec como uma figura primordial, extremamente importante, porque ele é o codificador do espiritismo. Óbvio que o espiritismo ele existe há muito mais tempo, mas ele ainda não tinha sido codificado. Algumas pessoas que não entendem o espiritismo acreditam que os espíritas cultuem Allan Kardec. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa situação de cultuar ou não. Nós respeitamos Allan Kardec, compreendemos a sua grande garra, a sua coragem, a força, o grande homem que foi essa figura que enfrentou tantos preconceitos e conseguiu deixar um legado extremamente benéfico para as sociedades vindouras. Então a minha cabeça vai pensando, Pedro, até onde eu conheço, não sabia ler ou escrever. Se ao fim de sua vida chegou a aprender as letras, eu não sei. Era um homem bruto e que com grandes exemplos de fé, ainda assim em alguns momentos ele fracassou. Mas se a gente for observar, ele foi um dos mais importantes apóstolos. Afinal de contas, Cristo escolhe Pedro para construir a sua igreja, porque Pedro, por mais bruto que fosse,
era um homem de grande coração. Um ser que queria encontrar-se, que buscava dentro de si o próprio sentido da existência, ainda que em alguns momentos ele podia se sentir satisfeito com as questões, com as explicações que ele tinha acesso naquele tempo. Lá dentro dele, o espírito dele gritava por mais. Traçando uma linha de comparação, acompanhe o meu raciocínio. Em Mateus, capítulo 16, nos versículos de 16 a 19, naquele momento em que Jesus vai batizar Pedro, ele diz o seguinte: Simão, na verdade, respondendo a Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que o te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Agora vamos para outra parte importante. Estou usando o Evangelho de João, o evangelista, capítulo 13, nos versículos 36 e 37. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Guarde o número 3. Ainda no Evangelho de João, vamos para o capítulo 21, nos versículos 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus lhe pergunta por 3 vezes. Pedro lhe responde por 3 vezes. Guarde o número 3. Allan Kardec era um homem culto, professor, cético, descrente, comprometido com a ciência. E o que é a ciência, gente? Ciência não é laboratório químico. Ciência é o ato de você pesquisar, estudar, ver, rever, ir atrás das fontes, pesquisar e pesquisar, para que a partir de então você possa encontrar alguma lógica a ponto de sustentar algum tipo de teoria. E é o que Kardec faz. Ele vai atrás. Num primeiro momento ele não acredita, mas depois ele vai atrás e por várias razões que, se você tiver essa curiosidade, indico que você leia o livro que acabei de mostrar aqui neste vídeo, assista ao filme Kardec e observe a sua grande luta para compreender e também de aceitar a missão que lhe foi incumbida. Nós podemos compreender, alguns espíritas compreendem dessa maneira, que Kardec deu a espécie de a chave de entrada dos céus, a compreensão do que significa ir para as colônias, para os mundos espirituais superiores. Porque Kardec nos mostra, através da teoria, a lógica espiritual. Afinal de contas, se desconhecemos a natureza espiritual de todas as coisas que nos animam, como poderíamos encontrar lógica se aquilo é desconhecido ainda? Como um dia foi um grande terror aos homens, as embarcações que saíram de Portugal, da Espanha, rumo a novas terras, quando o mundo ainda acreditava que se cruzasse a linha do horizonte poderiam cair num penhasco gigante e não teriam mais volta. Navegar é preciso. Viver não é preciso, disse Fernando Pessoa. É preciso navegar na vida e observar que aquilo que você desconhece, e até mesmo aquilo que você não acredita, não significa que não exista. E que o entendimento espiritual requer amadurecimento da matéria, da inteligência humana e, por sua vez, o amadurecimento da inteligência do espírito. Isso é um processo largo,
É um processo denso e difícil, e de muito mergulho, auto-mergulho, autorreflexão, autoconhecimento. Se Kardec nos traz a teoria, ora, faltava a prática. E é aí que encontramos Chico Xavier. Aquele que deu a vida para Cristo, aquele que deu a vida para a caridade, aquele que cumpriu com a palavra que lá atrás ele não tinha cumprido de fato, porque ele não estava preparado. Então ele vem para cumprir e deixar o exemplo e dar a vida para aqueles que tinham necessidade. E deixando para nós, médiuns, estudiosos, apaixonados pelo espiritismo, o que significa o ato da mediunidade e, sobretudo, o que é de verdade a caridade. Eu peço que, se você ainda não viu, veja este vídeo, nesse poema em que eu fiz, não na época em que eu recebi a revelação, mas a época que eu fiz o poema em que eu falo de caridade. E chamo eles a tríade do pastor. E coincidentemente, Chico Xavier, acredito que até mesmo pela história que eu conheço, muito chateado por conta de um médium que, enquanto ele ainda estava na carne, esse médium brasileiro dizia estar incorporando o espírito de Chico Xavier, sendo que ele ainda estava em sua carne. Ainda estava aqui vivo entre nós. Então ele deixa um código, e esse código ele compartilha com 3 pessoas. Se o código vai funcionar, se as pessoas ainda estão vivas, encarnadas ou não, não sei. Até porque aquilo que a gente programa quando nós estamos encarnados, ao desencarnar, a espiritualidade pode mudar a rota. E aquilo foi feito por uma medida mais preventiva da parte dele e chateado. Talvez não tenha sido assim tão necessário. Eu não sei. Eu só sei que isso tudo que eu falo para vocês foi fruto desta revelação. Quando na colônia Santa Marta, uma figura mais do que especial me revela e alimenta o que eu já sabia, que Chico Xavier foi Allan Kardec e que Allan Kardec foi Pedro Simão. Aqueles que não me conhecem podem até não entender muito a minha emoção, mas quando eu mexo com coisas muito sérias, espirituais, é assim que eu reajo. E eu estou me controlando ao extremo. Pedro Simão recebe a missão. Kardec nos traz a teoria. E Chico Xavier nos deixa o exemplo. 3 vidas, 3 missões. 3 exemplos maravilhosos. 3 criaturas que merecem de nós todo o nosso respeito e consideração. A missão era um todo. A missão eram essas 3 vidas. Não estou dizendo aqui que este espírito não tenha tido outras vidas. Sabemos, inclusive, de fato que chamou-se Allan Kardec. Quando foi druida. Olha só, não é que esse espírito visitou outras religiões, outras seitas, outros conhecimentos, enfim, espirituais? A colônia Santa Marta, em que eventualmente o Felipe me leva, o cantor me leva para assistir palestras e para passear, enfim, essas histórias que vocês já conhecem. Eu fui conhecer esse nome através do cantor. Nunca pesquisei a respeito, nunca tive interesse, não tive curiosidade e nem sabia da possibilidade de se conhecer. E sabia, porque o cantor havia me falado, que é uma colônia que fica na região dos estados de Goiás e de Minas Gerais. Coincidência? Até que certa vez, ao pesquisar na internet, veio aquele clim e fui buscar essa informação. Então descobri que já havia relatos dessa colônia. Logo depois, no dia em que acordei, que fui para a colônia e tive essa revelação, aquilo ficou muito vívido na minha memória. Foi tão real como nem sempre é real as experiências que eu tenho por lá. Foi muito forte. Eu perguntei para o Felipe e naquela ocasião ele confirmou tudo o que eu estou falando para vocês. Mas eu também tive que perguntar, por que o próprio Chico Xavier não falou isso em vida? Então Felipe me disse que outra pessoa teria de revelar. E essa revelação me foi dada pelo próprio Chico Xavier. Eu só quero deixar registrado e muito claro neste vídeo a gratidão por essa informação. Eu me sinto lisonjeada, eu me sinto feliz, eu me sinto grata, eu não sei que palavra usar, eu não sei nem como expressar a gratidão que eu tenho pela confiança que eles me passaram. Como eu disse antes, eu gostaria de fazer desse vídeo um vídeo assim, uma produção, sabe, na minha cabeça como se fosse um filme, mas eu não tenho essa condição. Então é feito do meu jeitinho, com todo o meu carinho e gratidão, com toda a verdade
e luz que o meu espírito carrega. Eu digo a vocês, a tríade do pastor, do presente para o passado, ou do passado para o presente. Pedro, Kardec e Chico. Me despeço de vocês com muita emoção. Gratidão a você que assiste, gratidão a você que crê, a você que confia. Mas lembre-se sempre, eu não sou nenhuma autoridade neste assunto. Porém, sei que outras pessoas vão falar a mesma coisa. Ou que já sentiram isso e não tiveram oportunidade. Não são, às vezes, pessoas públicas para se manifestar. Não espero compreensão, não espero credibilidade, mas desejo que, de alguma maneira, essa linda história toque o seu coração em alguma proporção. Porque, em verdade, vos digo, a reencarnação existe. As figuras históricas muitas vezes podem nascer como pessoas completamente ocultas, desconhecidas, pessoas comuns, como podem renascer em figuras icônicas outra vez. Isso é de acordo com a missão. Nós aqui nos deslumbramos demais pela fama que uma ou outra acaba trazendo. Mas neste caso, essa história precisava ser contada. E sobre este aspecto, a minha missão está cumprida. Gratidão. Fiquem com Deus. Um beijo enorme na alma de vocês. Até o próximo vídeo.